Olá, eu, Edson Remy Pinzon, mais uma vez com você, com um importante vídeo de dicas desse nosso universo contábil tributário. E qual foi o assunto que eu escolhi para este vídeo, para você que está assistindo agora? Pois é, um assunto que tende a ser polêmico: lucro real. Você está preparado? Como assim? Quem está preparado? Eu, contabilista? Já nasci pronto? Não, pessoal, não necessariamente esse vídeo é destinado apenas ao contabilista, ao profissional da contabilidade. Eu vou tentar falar de uma forma, sempre embasando com os diplomas legais e normativos, obviamente, mas o meu intuito aqui é atingir também os empresários, aquele seu cliente, isso mesmo. Aquele cliente que vem já com aquela ideia formada, né? Que um amigo, um vizinho, um compadre, né? Falou que eu deveria estar no regime de lucro real com o meu negócio, com a minha empresa, porque um passarinho assoprou que assim eu pagaria menos impostos. Será? Pois é. Nós temos nessa seara do lucro real, nós já convivemos com dois paradigmas. Um deles é relacionado a postos de combustível e outros supermercados. Existe uma corrente forte aí fora de que esses dois segmentos de atividade deveriam necessariamente ser lucro real. Eu discordo, eu mesmo já fiz uma série de trabalhos neste sentido, trabalhos bastante detalhados, e consegui apresentar para determinados clientes que isso não é uma máxima, nem sempre isso corresponde a uma verdade. Já vi postos de gasolina pagando menos impostos no lucro presumido e já vi sim supermercados de bairro pagando menos impostos no Simples Nacional. Fica a dica. Pois é. E agora? O que é o lucro real? Primeiro vamos compreender de forma bem sucinta o que é o lucro real. Lucro real, pessoal, significa que você, empresário, vai ter que ter uma escrituração contábil completa, regular e confiável. Como assim confiável? Primeiro, você não pode omitir nenhum tipo de informação do seu contador. Você tem que jogar limpo com ele. Todos os valores recebidos, pagos, as compras, as vendas, todos os atos e fatos administrativos da entidade devem estar relatados por meio de lançamentos contábeis. E isso gerará o quê? Uma série de receitas e uma série de despesas. É muito importante para você, empresário, lembrar de que as aquisições de bens operacionais, os chamados bens permanentes, classificados pela contabilidade como ativos imobilizados, por mais que produzam um desembolso quase que imediato no seu fluxo de caixa, isso só tornará uma despesa sob a ótica contábil ao longo do chamado prazo de vida útil do bem. Portanto, muitas vezes esse prazo de vida útil pode levar anos. Então a despesa virá de forma dosada, bastante lenta. Então não esquece, lucro contábil não é sinônimo de sobra no caixa. Lucro contábil, para poder ser base de cálculo no regime de lucro real para os tributos IRPJ e CSL, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, apenas se as despesas forem consideradas válidas ou autorizadas conforme a lei tributária, instruções normativas da Receita Federal. Vamos já explorar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Mas só ressaltando, sobra do caixa não é lucro real, passa longe. O lucro, como eu expliquei, é o resultado de receitas menos despesas. Sob a ótica do fisco, toda receita é bem-vinda para se computar o cálculo. O problema maior aqui são as despesas, porque o legislador e a Receita Federal, ele cria uma série de dificuldades ou barreiras
para aceitar as suas despesas. Por isso que, como eu expliquei no início do vídeo, nós temos que ter a chamada escrituração contábil completa e regular. Nos regimes de lucro presumido e simples nacional, nós temos a possibilidade de adotar o regime de caixa. Essa máxima não existe aqui no lucro real. Portanto, se você vender um bem ou serviço em 10 parcelas mensais, você só poderá, você, embora receba, em 10 meses, já terá oferecido a tributação naquele primeiro mês, que é quando você realizou a entrega da mercadoria ou a conclusão do serviço. Estamos entendidos? Então eu já tenho que me precaver para recolher de forma antecipada do meu fluxo de caixa os meus impostos incidentes sobre o lucro. Expliquei para você que nós temos aqui os problemas em relação às despesas e isso vai aparecer num livro fiscal chamado LALUR. Talvez você, empresário, já tenha ouvido falar. O LALUR é livro de apuração do lucro real. É ele que vai compor a base de cálculo do IRPJ e depois, na sequência, da contribuição social. Se houver prejuízo comprovado através da escrituração contábil regular, fique tranquilo. Esse prejuízo fiscal comprovado não gerará base de cálculo e, por consequência, não gerará recolhimento de imposto de renda e ICS. O perigo mora nos períodos de apuração subsequentes, trimestres ou anos subsequentes. Por quê? Porque quando chegou a vez do empresário oferir base positiva, ele só terá direito de consumir até 30% dessa base positiva por conta dos prejuízos fiscais de períodos anteriores. Injusto, né? Mas é a verdade. Quando você tem o prejuízo foi 100%. Porém, quando você passa a oferir lucro, você vira sócio do fisco, né? 70% deste lucro, 100% menos a redução ou compensação de 30%, passa a ser objeto de tributação. Não podemos esquecer também que, uma vez que eu vá para o regime de lucro real, pode mudar abruptamente o meu cálculo das contribuições sobre a receita ou faturamento do PIS e da COFINS. Sim, porque a regra no lucro real é eu recolher PIS e COFINS não cumulativos, ou seja, alíquotas majoradas em relação ao lucro presumido. 1,65 para o PIS ao invés de 0,65, 7,6 para a COFINS ao invés de 3%. E também na sistemática não cumulativa, nós pagamos PIS e COFINS sobre as demais receitas, inclusive as financeiras, tais como rendimentos de aplicações financeiras. Como que eu me declaro para o fisco que eu adentrei no universo do lucro real de forma optativa, já que eu não estou obrigado? Através do primeiro recolhimento de DARF. Portanto, não esquece, é caminho sem volta. Você que não é obrigado ao regime de lucro real, que tenha recolhido o DARF, seja com base em apuração anual ou trimestral, dos códigos 2362 e 5993, aqui eu estou exemplificando para lucro real anual, recolheu os códigos relativos à apuração do imposto de renda, seja anual ou trimestral, você já está condenado ao regime de lucro real durante aquele exercício social. É caminho sem volta, não esquece. Portanto, é uma decisão que tem que ser tomada com muita seriedade. E quais são os pré-requisitos de ordem legal? Vamos lá, vou citar alguns para vocês. Na Instrução Normativa 1700 de 2017, no artigo 61, parágrafo 2º, ele relata que devemos atender à observância das leis comerciais. Lei comercial, leia-se a Lei 6404 de 76, que em seu artigo 177 nos refresca a memória dizendo que devemos
apurar o resultado conforme o regime de competência. E quais são alguns dos reflexos, já que eu adentrei no lucro real? Vamos lá. Entrega obrigatória da ECD. Eu saio do mundo da facultatividade, que ainda me é permitida em alguns casos no lucro presumido, e, obviamente, o Simples Nacional ainda sequer está obrigado a entregar a ECD, salvo aquela situação bem isolada do aporte de investidor anjo. Nós temos a entrega obrigatória da ICF completa. Não esquece, tem que ter o LALUR, tem que ter a apuração completa do IR da CS, tem que ter todo o mapeamento exigido, inclusive das chamadas subcontas. Assista um outro vídeo que eu gravei, está disponível aqui no canal, sobre a multa do atraso da entrega da ICF, porque a multa mudou e tende a ficar muito mais onerosa, então não vacila com a ICF. Terá a EFD contribuições detalhada, nota a nota, coisa que não se exige no âmbito do lucro presumido, regime cumulativo. Terá também as informações mais detalhadas no âmbito da EFD Reinf, principalmente nos registros R2010 e R2020, alusivos aos serviços prestados e tomados com retenção previdenciária. E qual é a informação? Informação alusiva à conta contábil. E por fim, não menos importante, a exigência de contabilidade integrada e coordenada de custos. Não esquece, só se pode se utilizar agora, dentro do lucro real, do chamado inventário permanente. Você que está no lucro real precisa ter um controle permanente de estoques, independente se valerá do critério PEPS ou custo médio para obtenção do custo da mercadoria vendida. Mas não se aceita, sob hipótese alguma, conforme o regulamento do imposto de renda, o chamado inventário periódico, aquele em que você faz uma contagem de tempos em tempos e valoriza o estoque com base no custo da tua última compra. Não posso usar inventário periódico. E só para deixar a coisa um pouco mais emocionante, nós temos ainda, bem antes da Instrução Normativa 1700, a mesma Lei 8.218 de 91, onde ela versa o artigo 12 sobre as multas de ECD e ICF. No seu artigo 14, ela deixa bem claro para nós o regramento para se adotar o lucro real. E no seu parágrafo único esclarece que, se não for cumprido esse regramento, o contribuinte entrará no âmbito do cálculo pelo regime de lucro arbitrado. E o lucro arbitrado poderá te trazer muitos incômodos, especialmente na matéria distribuição de lucros aos sócios com isenção. Por quê? Porque se a tua escrituração contábil for declarada imprestável, o novo limite, o teto de isenção do IRRF, passa a ser o quê? A base arbitrada, menos os 4 tributos federais, PIS, COFINS, IR e ICS. Só para você ter ideia, fundamentado na receita bruta, isso dá para a atividade comercial e industrial algo em torno de 1,7% da receita bruta. Se você for de uma atividade ou um empresário que auferiu um lucro apurado até então pela contabilidade que você julgava confiável, bastante superior a esse patamar de 1,7%, fique atento, isso está lá no artigo 238 da Instrução Normativa 1700, de que, uma vez excedido esse limite, o excesso distribuído estará sujeito ao imposto de renda exclusivo fonte de 35% por dentro. E esse 35% por dentro, reajustado em cima do valor líquido, ele reflete 53,84% deste valor líquido excedido. Abre o olho, é coisa séria o lucro real. No artigo 226 da Instrução Normativa 1700, ela me relata
algumas situações em que essa escrituração contábil pode ser declarada pela autoridade fiscal como imprestável. Isso não é fantasia, isso não é falácia, pessoal. Já tive acesso a diversos casos, tanto no meu estado, onde eu resido no Paraná, como de outros colegas, por exemplo, lá do Rio de Janeiro. Então não é fantasia, isso existe sim. E eu vou relatar aqui alguns dos indícios que a Receita Federal pode encontrar dentro da tua escrituração contábil, leia-se a ECD, e declarar, ou atestá-la como imprestável. Exemplo: existência de saldos credores de ativo e devedores no passivo, salvo se forem contas redutoras ou retificadoras, históricos contábeis confusos ou incompletos que não detalham adequadamente o fato contábil, e com base numa matéria relacionada ao setor de construção civil, nós podemos citar também algumas outras situações, como compras de materiais sem contabilização, pagamento de mão de obra sem nota fiscal ou sem constar em folha de pagamento, legítimo por fora, pagamentos de fornecedores não contabilizados, justamente no intuito de não evidenciar um caixa negativo por conta de omissões de receita, e por aí afora, pessoal. Quem é profissional aí da área há bastante tempo deve já ter escutado ou ter visto, mesmo que à distância, alguns desses artifícios que eu gosto de reiterar aqui são totalmente inconvenientes e inadequados para uma empresa que deseja optar pelo regime de lucro real. Bom, esse era o recado que eu queria te passar hoje. Espero que você tenha ouvido atentamente tudo o que eu te passei nessas dicas e te aguardo para um próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, dá o teu like, por favor, me acompanhe nas demais redes sociais e até uma próxima.